E assim, ligados que já estamos, com toda a espiritualidade que já se faz aqui presente, pedimos a eles que nos ajudem a compreendermos todos os ensinamentos que vamos receber hoje. Esses ensinamentos que nos faz refletir na nossa caminhada para entendermos também a nossa caminhada. Agradecemos ao Pai por mais esta oportunidade, de mais esse encontro. Agradecemos ao Mestre Jesus, nosso irmão, amigo, que traz todos os ensinamentos para nós, que é o farol do nosso caminhar. Esses ensinamentos que ele nos trouxe é sempre para que nós possamos, a cada dia, entender um pouco mais, compreender um pouco mais e sermos pessoas melhores. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós do vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Então, nós paramos. Capítulo 6, vamos ler o item 16, Sim, ok? Quer ler, Edna? leio sim. Se nos reportarmos a alguns milhões de séculos, somente além da época atual, nossa Terra ainda não existia. Nosso sistema solar mesmo ainda não começara as evoluções da vida planetária. E ainda assim, já esplêndidos sóis, aliás, iluminavam o éter. Já planetas habitados davam vida e existência a uma multidão de seres que nos precederam na carreira humana. As produções opulentas de uma natureza desconhecida e os fenômenos maravilhosos do céu desenvolviam sob outros olhares os quadros da imensa criação. Que digo eu, tais esplendores não existem mais, os quais outrora fizeram palpitar o coração de outros mortais sob o pensamento do infinito poder. E nós, pobres serezinhos que existimos depois de uma eternidade de vida, nós nos cremos contemporâneos da criação. Ainda uma vez compreendamos melhor a natureza. Saibamos que a eternidade está atrás de nós, assim como adiante também. Que o espaço é o teatro de uma sucessão e de uma simultaneidade inimaginável de criações. As nebulosas que mal distinguimos nas longínquas regiões dos céus são aglomerações de sóis em vias de formação. Outras são vias lácteas de mundos habitados. Outras, enfim, a sede de catástrofes ou de perecimento. Saibamos que, mesmo estando colocados no meio de uma infinidade de mundos, ao mesmo tempo estamos no meio de uma dupla infinidade de durações anteriores e ulteriores. Que a criação universal não é limitada a nós e que não podemos aplicar essa palavra à formação isolada de nosso pequeno globo. Ou seja, a gente é bastante orgulhoso, né? A gente é arrogante, né? Porque até um tempinho aí atrás o povo achava que era só a Terra que existia no universo, né?
Tem muita gente que ainda acha. Sim, com certeza. Mas eles acham que a Terra é plana e outras coisitas mais, né? Mas, enfim, Por né? aqui, Quando eu por começo a aqui a pensar gente. nisso, quando eu começo a pensar nisso, me dá uma angústia, você não tem ideia, porque eu fico pensando, da onde veio Deus? Da onde veio Deus? E eu fico indo, eu vou indo, e começa a me dar angústia, porque eu não chego a lugar nenhum, entendeu? Na realidade, Edna, o universo, que é infinito, é Deus. É, é. Ele é. Pronto. Então, mas essa infinitude que eu questiono, tipo assim, quando que ele apareceu? Né? Como ele Não apareceu? Da onde ele veio? Entendeu? Ai, lembra um pouco, nos remete um pouco à conversa da semana passada sobre o tempo, é, né? é, Quando a gente falou que o tema da criação humana, né, da nossa civilização, porque na realidade, na espiritualidade, a eternidade é sempre presente. Lá não tem passado nem tem futuro, é sempre presente. A eternidade é. Então, se a eternidade fica mais fácil tentar administrar esse universo infinito como se Deus, né? É bem um exercício mesmo de, como é que a gente fala? De tamanho, né? A nossa mente está tão acostumada a enquadrar tudo em tamanhos que nós conhecemos. Realmente, eu pensava muito nisso, sabe? Agora eu não penso mais, não. Ele é e acabou. O tamanho, eu não sei qual é o tamanho, ele está sempre em expansão. A ciência está falando que está sempre em expansão e está sempre crescendo. Né? Eu vejo como o universo como se fosse o conhecimento divino. Como o nosso conhecimento está sempre em expansão, não tem tamanho. A gente aprende, 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 aprende. Acaba o espaço, né? O cérebro está sempre absorvendo, sempre absorvendo. Aprende, 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 não acaba. É a mesma coisa, é o conhecimento de Deus. Então, essa infinitude é a dilatação intelectual, mental do divino. É meio doido o bagulho. Como dizia nossa amiga Silênia, louco com A. Vamos lá. Criação universal, no item 17. Após ser remontado tanto quanto o permitia a nossa fraqueza em direção à fonte oculta de onde procedem nos mundos, como as gotas de água de um rio, consideremos a marcha das criações sucessivas e dos seus desenvolvimentos seriais. A matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos que desdobram suas magnificências diante da eternidade. Ponto. Concordamos com isso, né? Fluidos, toda matéria primitiva, matéria cósmica primitiva e tudo aquilo que continha todos os universos. Ela é a mãe funda de todas as coisas, a, prim a primeira avó e, sobretudo, a eterna geratriz. Essa substância, de onde provém as esferas siderais, não desapareceu de modo algum. Essa potência não morreu, pois que ainda gera sem cessar novas criações e incessantemente recebe, reconstituídos, os princípios dos mundos que se apagam do livro eterno. A matéria etérea, mais ou menos rarefeita, que se funde pelos espaços interplanetários. Esse fluido cósmico que enche o mundo, mais ou menos rarefeito, nas regiões imensas, ricas de aglomerações de estrelas. Mais ou menos condensado, onde o céu astral ainda não brilha, mais ou menos modificado por diversas combinações, de acordo com as localidades da amplidão. Nada mais é do que a substância primitiva
onde residem as forças universais, a partir da qual a natureza tirou todas as coisas. Vamos ler uma nota de Kardec, 45. Se perguntassem qual o princípio dessas forças e como pode esse princípio estar na substância mesma que o produz, responderíamos que a mecânica nos oferece numerosos exemplos desse fato. A elasticidade que faz com que uma mola se distenda não está na própria mola e depende do modo de agregação das moléculas? O corpo, que obedece à força centrífuga, recebe a sua impulsão do movimento primitivo que lhe foi impresso. É isso mesmo. 18. Ô Mari, boa Fala. noite primeiro. Por gentileza, Oi. quando fala aqui da matéria cósmica primitiva, é a mesma coisa que o fluido cósmico universal? Matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, vírgula, fluídicos e vitais de todos os universos. Sim. Tá? Tá. Continha tudo que dava. Aí aqui ele fala, né? Matéria etérea, mais ou menos rarefeita. Mas ele fala assim: esse fluido cósmico que enche o espaço, mais ou menos condensado, de onde o céu astral ainda não brilha, mais ou menos modificado por diversas combinações, nada mais é do que a substância primitiva onde residem as forças universais, a partir da qual a natureza tirou tudo, todas as coisas. Tudo bem? Esclareceu ou deu nó ainda mais? Vamos devagar que o bonde anda. Sim, pois é. Porque quando fala que continha, não dá a entender que é a mesma coisa, dá a entender que faz parte, porém não são as mesmas coisas. Mas por isso eu fiquei na dúvida. Ele fala matéria cósmica primitiva para efeito. Esqueci a palavra. Para efeito de entendimento, vamos dizer assim. E na realidade nós sabemos que o universo é um líquido, né? Vou falar um líquido, um fluido, composto pelo fluido cósmico universal, onde estamos todos mergulhados. Todos os mundos, todas as estrelas, todas as galáxias. E é desse fluido, combinado com a matéria primitiva, que se formam lá as nebulosas, e daí as coisas se bater, se chocar e formam os mundos, entendeu? Fluido cósmico universal é uma coisa, matéria cósmica primitiva é outra. Fluido então, é uma coisa, é outra. Agora, o nome já está dizendo, fluido é uma coisa, fluido cósmico universal não é matéria primitiva, tá bom? 18. Magda, você pode ler para gente? Leio. 18. Esse fluido penetra os corpos como um imenso oceano. É nele que reside o princípio vital que dá nascimento à vida dos seres e a perpetua sobre cada globo, segundo sua condição. Princípio em estado latente que dorme lá onde a voz de um ser não o chama. Cada criatura, mineral, vegetal, animal ou outra, porque há muitos outros reinos naturais dos quais não supomos a própria existência, sabe? Em virtude desse princípio vital universal, apropriar-se das condições de sua existência e de sua duração. As moléculas dos minerais têm a sua quantidade dessa vida, do mesmo modo que a semente e o embriões, e se agrupam como no organismo, em figuras simétricas que constituem os indivíduos.
Importa muito se compenetrar desta noção de que a matéria cósmica primitiva estava revestida não somente de leis que asseguram a estabilidade dos mundos, mas ainda do princípio vital universal que forma gerações espontâneas sobre cada mundo, à medida que se manifestam as condições da existência sucessiva dos seres, e quando soa a hora de aparição do produto da vida, durante o período criador. Assim se efetua a criação universal. É, pois, verdadeiro dizer que, sendo as operações da natureza a expressão da vontade divina, Deus criou sempre, cria sem cessar e criará sempre. 19. Mas até aqui temos guardado silêncio quanto ao mundo espiritual, que também faz parte da criação e cumpre os seus Mas, destinos segundo as augustas prescrições do Senhor. Não posso dar senão um ensino muito restrito sobre o modo de criação dos espíritos, tendo em vista a minha própria ignorância, e devo me calar ainda sobre certas questões, embora me seja permitido aprofundá-las. Àqueles que estão religiosamente desejosos de conhecer e que são humildes diante de Deus, direi, suplicando-lhes não basear nenhum sistema prematuro sobre as minhas palavras. O espírito não chega a receber a iluminação divina que lhe dá, ao mesmo tempo que o livre-arbítrio e a consciência, a noção de seus altos destinos, sem ter passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente a obra da sua individualidade. É somente a partir do dia em que o Senhor imprime sobre a sua fronte o seu augusto tipo que o espírito toma lugar entre as humanidades. Ainda uma vez, não construais sobre as minhas palavras os vossos raciocínios, tão tristemente célebres na história da metafísica. Preferiria 1000 vezes calar-me sobre questões tão elevadas, acima das nossas meditações comuns, antes que vos expor a desnaturarem o sentido do meu ensino e a vos mergulhar, por falta minha, nos dédalos inextricáveis do deísmo ou do fatalismo. ufa! Primeiro vamos ler uma nota de rodapé de número 46, que está no capítulo, no item 18, né? Que ele fala assim: conforme a condição, princípio que em estado latente se conserva adormecido, onde a voz de um ser não o chama. Toda criatura, mineral, vegetal, animal ou qualquer coisa, visto que há muitos outros reinos na quais de cuja existência nem sequer suspeitais. A nota 46 fala: atualmente a biologia classifica em 5 reinos os reinos dos seres vivos: Monera, protista, fungos, vegetal e animal. Só que atualmente ele está falando lá, né? Já tem mais. Atualmente lá, naquela época. O interessante aqui, no item que a nossa colega acabou de ler, o item 19, primeiro, penúltimo parágrafo do 18, que é muito importante que a gente se convença da noção de matéria cósmica primitiva. Olha lá, Lucineide.
se achava revestida, ou seja, ela tinha em si todas as leis que asseguram a estabilidade dos mundos, como também do princípio vital e princípio universal que forma as gerações espontâneas em cada mundo. Tá? No item 19, quando ele fala que ele não quer Ô, mexer na parte. Mari, oi, Oi. desculpa. Antes de você ir para o outro item, deixa eu ver se eu compreendi. Aqui nessa parte que ele está falando dessa criação universal, é, a gente está tudo submerso, né, imerso no fluido cósmico e existe, vê se é isso mesmo, e existe esse princípio, pera lá, princípio cósmico da matéria. Então, enquanto houver essa combinação diante das leis imutáveis, né? A lei de atração, de repulsão, a lei lá da força centrífuga, diante dessa combinação, do, o tempo todo, essa combinação ela vai gerar esses mundos, esses planetas, esses sóis. Seria isso? Exatamente. Agora, ele no 19 passa imediatamente para falar dos seres vivos. E não só dos vivos, né? Ele fala de todos os outros seres: mineral, vegetal, animal e posteriormente hominal. A gente ouve falar, você não fez a escola, fez? Hein, Lu? Fez. Você lembra da aula A Gênese da Alma? Lembro. Isso mais ou menos que ele está falando. Porque assim, Deus cria o tempo todo. Então, ele criando o tempo todo, ele está criando as suas centelhas divinas também, que somos nós, tá? Então, nós somos pensamentos materializados. Olha, eu não estou ouvindo você está com o microfone fechado. Quer falar? Abre o microfone, Lu. Oi, não, Mari, pode falar, depois eu concluo. Não, que eu ia falar, se isso não tem a ver, né? Eu acredito que está muito relacionado e é o que a gente aprendeu, que nós passamos, né, o princípio espiritual, que aqui ele não trata muito, quando a gente passa, o princípio espiritual passa pelos reinos, pelo Sim, vegetal, pelo mineral, e isso. depois, né, a gente se torna o hominal, que aí é onde a gente, que aqui tem até uma parte que fala Ele da consciência, né? Que quando a gente adquire a consciência é o livre-arbítrio, não é isso? Isso aqui. Individuação. Tá? Cria individualidade. No item 18, ele está falando da criação dos mundos, da criação dos sóis, né? A gente precisa, por isso que eu falei, é importante se convencer de que a matéria cósmica primitiva já se achava revestida não só das leis que asseguram a estabilidade dos mundos, que daí nós temos a lei da gravidade, força centrípeta, força centrífuga, mas também do princípio vital e universal que forma gerações espontâneas do mundo, à medida em que esses mundos se apresentam capazes de suportar essa vida, tá? Ou essas suas humanidades, tá? E daí, quando soa a hora do aparecimento dos filhos da vida, como ele fala, então, tá? Essa regra, nesse item, dá a entender que ela é geral, tá? Para tudo. Aí no 19 é quando ele fala aqui, ó, ele nem vai se atrever a falar do mundo espiritual, que também faz parte da criação, mas não se acha devidamente capaz para isso, né? Mas o espírito não chega a receber iluminação divina, porque o espírito não nasce assim já iluminado, não é isso? Nós somos criados simples e ignorantes. Nós recebemos livre-arbítrio e consciência.
noção dos altos instintos sem haver passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores. Aí, eu preciso passar pela série fatal dos seres inferiores, os quais se elabora lentamente a obra da individuação de cada espírito. É a passagem por esses mundos, esses reinos, que vai fazer com que o princípio inteligente se individualize. Por isso que a gente fala que somente quando o espírito termina toda a sua etapa no reino animal, não é nem espírito, ele vira espírito quando vai virar reino nominal. Antes disso, ele é um princípio inteligente só, que está habitando os irmãozinhos, os gatos, os cachorrinhos, os bichinhos, as plantinhas, entenderam? Entre os quais se ela está. Somente a partir daqui o Senhor lhe imprime na fronte o seu tipo augusto, o espírito toma lugar no seio das humanidades. Então, antes dessa peregrinação toda e de se achar capaz, né? Ele ainda não é. Achei muito interessante, é muito importante que a gente tenha isso muito claro para a gente. Tudo bem? Podemos seguir então? Os sóis e os planetas. Eliana, quer ler para a gente? Bem, vou começar a tossir, mas acho que não. Ora, sucedeu que num ponto do universo perdido, por entre miríades de mundos, a matéria cósmica se condensou sob a forma de uma imensa nebulosa. Esta nebulosa estava animada pelas leis universais que regem a matéria, em virtude dessas leis e principalmente pela força molecular da atração. Ela tomou a forma de um esferoide, a única que pôde, de início, revestir uma massa de matéria isolada no espaço. O movimento circular produzido pela gravitação rigorosamente igual de todas as zonas moleculares em direção ao centro modificou bem depressa a esfera primitiva para conduzir de movimento em movimento em direção à forma lenticular. Falamos do consumo da nebulosa, do conjunto da nebulosa. Ele fala aí forma lenticular, lentilha. Lenticular, né? Pequenininha. A lentilha, ela é redondinha, mas ela é côncava no meio, assim. É verdade. Falamos. Segue 21 agora? É o 21 também. Tá. Novas forças surgiram em seguida a este movimento de rotação. A força centrípeta e a força centrífuga. E primeira... Nossa, que minha vista... Hoje aqui tá ruim para ler, a luz está meio queimada. A primeira tendente a reunir todas as partículas do centro. E a segunda tendente a afastá-las. Chega e afasta. Ora, com o movimento em aceleração, à medida que a nebulosa se condensava e com seu raio aumentando, à medida que ela se aproximava da forma lenticular, a força centrífuga incessantemente desenvolvia pelas duas causas, predominante fogo sobre a atração central. A luz aqui está um pouco fraca, eu queria se alguém pudesse continuar, porque eu não estou enxergando. Tudo bem, Edna, continua para nós. Uma luz melhor na próxima aqui. Tá bom, tá bom. Da mesma forma que o movimento muito rápido da funda arrebenta sua corda e arremessa longe o projétil, assim a predominância
da força centrífuga, destacou o círculo equatorial da nebulosa e desse anel formou nova massa isolada da primeira, porém nem por isso menos submetida ao seu influxo. Essa massa conservou seu movimento equatorial, o qual, modificado, tornou-se o movimento de translação em redor do astro solar. Além disso, seu novo estado lhe dá um movimento de rotação em redor do seu próprio centro. A nebulosa geratriz que deu nascimento a este novo mundo se condensou e retomou a força esférica, mas o calor primitivo desenvolvido por seus diversos movimentos não se enfraquece, senão com a extrema lentidão. E o fenômeno que acabamos de descrever se reproduzirá frequentemente e durante um longo período, até que essa massa, aliás, que essa nebulosa seja bastante densa, bastante sólida, para opor uma resistência eficaz às modificações, de forma que lhe imprime sucessivamente seu movimento de rotação. Ela não terá, pois, dado nascimento a um só astro, mas a centenas de mundos destacados do foco central, deles saídos pelo modo de formação acima mencionado. Ora, cada um desses globos, revestido como o mundo primitivo de forças naturais que presidem a criação dos universos, gerará sucessivamente novos mundos que de agora em diante gravitarão em redor dele, como ele em conjunto faz com seus irmãos, em redor do foco de sua existência e de sua vida. Cada um desses mundos será um sol, centro de um turbilhão de planetas sucessivamente destacados de seu equador. Estes planetas receberão uma vida especial, particular, embora dependente do seu astro gerador. Então, eu fico imaginando assim, que é um grande liquidificador ou uma grande batedeira, aliás, de bolo, que ele vai colocando uma porção de coisa arada lá, vai formando uma massa. É um grande liquidificador que, num certo momento, em função de toda a força dessa movimentação, destaca uma bolinha de massa e essa massa é um mundo. E ela continua fazendo e destaca outro mundo. E ela continua fazendo e ela destaca. Isso que os astrônomos falam, que as nebulosas são os berços das estrelas. Né? É porque são nelas que as estrelas são formadas. Lucineide, lê depois devagar de novo, você mesma, para ficar mais claro. É bem complicado mesmo, viu? Tive umas 4 vezes para entender a primeira vez esse negócio. Vamos lá, 23. Mas com a sua explicação, Mário, deu para entender, sim. Esse exemplo da Ed, né, é legal, de um liquidificador, entendeu? As forças se atraem e vão girando, a força centrípeta para fora e a força centrífuga dentro. Até que chega uma hora que uma fica maior que a outra e cria uma bola de matéria. Isso é maravilhoso, cara. Lê o 23 para nós, então, Lucineide, daí nós vamos passar para outro item. Ok, 23. Os planetas, portanto, são formados de massas de matéria condensada, mas não ainda solidificada, destacada central pela ação da força centrífuga, e que tomam, em virtude das leis do movimento, a forma esferoidal, mais ou menos elíptica, conforme o grau de fluidez que tenham conservado. Um desses planetas é a Terra, que antes de ser resfriada e revestida de uma crosta sólida, deu nascimento à Lua,
pelo mesmo modo de formação astral ao qual ela mesma deve sua existência. Desde então, a Terra está inscrita no livro da vida e é o berço das criaturas cuja fragilidade está protegida pela divina providência. Uma nova corda colocada na arca infinita, que no lugar que ocupa deve vibrar no conceito universal dos mundos. E ainda é poético, hein? Que lindo! Quer dizer, a Terra é só uma notinha no meio, né, de uma orquestra, de uma sinfonia. Muito bonito. Exatamente. Agora, falar sobre satélites. Satélites, assim, a Lua, né? Todos os planetas que compõem nossa galáxia, né? Nossa galáxia não, o nosso sistema solar. Nosso sistema solar está na Via Láctea, né? Que é uma galáxia. Dentro da nossa galáxia, a Via Láctea, tem muitos sistemas iguais aos nossos, com vários sóis, com vários planetas circundando esse Sol. E esses planetas têm satélites, são menininhos amigos. Os satélites. Antes que as massas planetárias houvessem atingido um grau de resfriamento suficiente para lhes operar a solidificação, massas menores, verdadeiros glóbulos líquidos, se desprenderam de algumas no plano equatorial. O que é plano equatorial? É do meio, né? Imagina uma forma esférica, corta na metade. Ali é o Equador, equatorial. Plano em que é maior a força centrífuga e que, por efeito das mesmas leis, adquiriram movimento de translação em torno do planeta que as gerou, como sucedeu a estes planetas com relação ao astro central que lhes deu origem. Tá? Da mesma maneira que através da estrela Sol, junto com o movimento todas essas forças, foi criado o nosso planeta, do nosso planeta, pelas mesmas forças, foi criado o satélite. E assim, os satélites de todos os planetas que estão no nosso sistema solar. Foi. Fala, Glória Lopes. Então, assim, né? Eu estava me lembrando do malvado favorito, que o menino rouba a lua, lembra? Então, se ele realmente fizesse aquilo, a Terra teria perdido o equilíbrio, porque o satélite é o que sustenta, faz ajuda, né? O equilíbrio da Terra e dos planetas maiores. Se você destruir um, a gente está ferrado. Exatamente. Né? Porque, na realidade, da mesma maneira que nós rodamos em torno do nosso eixo, e rodamos, transladamos em volta do Sol, a mesma coisa acontece com a nossa Lua, o nosso satélite. Ela gira em torno dela mesma e ela roda ao redor do nosso planeta. São forças extremamente fortes